falando dessa questão de segurança, a gente sabe que agora com o Pix, uma das grandes preocupações sempre foi a segurança, né? E o Pix, como a gente já explicou aqui, tem por trás o governo, a gente tem as instituições financeiras, né, que também passam ali nesse ecossistema do Pix, e recentemente o Banco Central teve até que adotar algumas medidas, né? Inclusive aquela transação limitada a R$1.000, a noturna, enfim, uma série de medidas que o Banco Central começou a propor, porque nós vimos o número de fraudes e golpes ali envolvendo o Pix aumentando cada vez mais. Quando a gente pensa, como nós falamos também, a gente sabe que para um público mais nichado é até mais fácil, quando as pessoas que acompanham criptomoedas, é mais fácil entender essa questão de DeFi, dos contratos inteligentes. Só que quando a gente pensa na população em geral, esse cenário acaba sendo dificultado. Tanto que as pessoas demoram até às vezes para aderir o Pix, por medo de questões de segurança. Então, quando a gente pensa nessas finanças descentralizadas, o que garante... nós sabemos que tem os contratos inteligentes, mas o que garante essa segurança em relação a roubos, a fraudes, por exemplo? Até porque ele permite um número muito maior de transações por segundo. É muito mais fácil a gente executar essas transações. Então, pensando nesse público mais geral, como que a gente explica para essas pessoas que, de fato, o DeFi pode ser seguro? Como a gente explica também que alguém não vai ali entrar na conta dessa pessoa e fazer um número muito maior de transações, vai ter mais liberdade para fazer essas transações e, às vezes, tirar o dinheiro que tá ali na conta dela? O que garante isso? Duas coisas que eu sempre falo que é mágico, assim. Eu não preciso ter um aplicativo no celular, nem nada. Basta eu ter conexão com a internet. Então, um exemplo. Eu não tô com a minha carteira aqui. Minha carteira é um pendrivezinho que tá lá na minha casa em Recife. Mas se eu quiser acessar ela, eu só preciso da internet e das minhas seed phrases, que são, na minha carteira, são 12 frases. Então, a não ser que realmente seja algo sério, de sequestro, de algo assim, que realmente a pessoa tente de toda forma extrair você dessas 12 frases, a pessoa não consegue ter contato com o que é seu. Basicamente é isso, não é como um roubo de celular. Roubo de celular, hoje, a gente tem o Apple Pay, nem com cartão a gente anda mais. Então, o cara, ele faz o que quiser com o seu dinheiro. Quando a gente fala de cripto, tem essa questão dessa segurança, que a gente só precisa de internet. Outra coisa que é válido a gente pensar, né? O Pix é uma transação que demorou a ser usual. Por quê? Porque existia aquele problema que todo mundo tem com inovação. Quando eu falo de inovação, eu demoro, é moroso o processo para as pessoas que não têm esse costume. Então, eu vou falar para você que eu vou mandar para você a qualquer hora da noite um valor. Pra gente é comum, a gente é novo, a gente sabe que a tecnologia desenvolve isso. Pra eu falar pro meu pai isso, ele demorou. Então, o Pix existe há um tempo já, meu pai vai usar a Pix há 2 meses. Então, eu sei que pra entrar na camada de uma geração que não vai ver isso, não entende, ele entende que é a internet porque hoje ele precisa. Mas essa geração é muito difícil de entender. O que a gente tem que focar é na geração que a gente tá hoje. Provavelmente os nossos filhos eles já vão nascer com um celularzinho só de Web3. Mas hoje a gente tem que focar na geração da gente que entende esse processo e sabe que a blockchain ela é usual para o que a gente vive hoje. Então, já está sendo introduzida de forma muito atenuante, vamos dizer assim, nas empresas, nos processos. Você vê várias empresas investindo a sua parte de Venture Capital dentro de blockchain. Você vê várias empresas grandes fazendo investimento, entendendo dessa importância, e eu não quero condicionar a questão de tem institucional por trás, então é seguro. Eu não quero condicionar isso. Eu quero explicar que o problema da segurança a gente já resolveu, porque a criptografia resolve isso. O problema
do investimento é resolvido, porque a gente tem recorde de fundos de venture capital, a gente vê o Facebook se tornando meta, a gente vê todo mundo já fazendo o movimento, e a gente tem que se atentar ao problema da usabilidade. Então, realmente, quando eu vou tentar explicar para o meu pai, a usabilidade para ele é difícil, mas assim como foi para ele há 10 anos, ele começar a tocar ali no celular e entender. Então, o problema que o DeFi hoje e a Web3 em si tenta resolver é a questão da usabilidade. Então, a gente pode dizer quase que esses projetos de DeFi, né, pensando do lado do investidor agora, sim, são projetos para o longo prazo. Isso, exatamente. São projetos que eles estão sendo desenvolvidos de forma que eles estão criando um alicerce, vamos dizer assim. Então, a gente está criando um alicerce, tentando o problema da segurança a gente já resolveu, o problema do investimento a gente já resolveu, tá. Vamos resolver o problema da usabilidade e o que vai fazer isso escalar. Então, o DeFi hoje, ele tá nesse processo. Até porque, quando a gente fala de DeFi especificamente, a gente tá falando de 17, 16, os primeiros dApps ali começaram a ser criados. Uhum. Então, a gente teve o boom dentro do nicho de cripto de DeFi entre 18 e 20. A gente viu muitas empresas criarem esses aplicativos descentralizados sem base nenhuma, mas com muito hype, né? Muito investimento. Então, inflaram essas criptos. Muitos projetos que não tinham usabilidade, mas estavam surfando a onda do bull run ali que a gente teve do mercado de cripto, e terminou ali, entre aspas, morrendo nesse bull market. E as empresas que são consolidadas, que têm um desenvolvimento por trás, que estão buscando realmente soluções em blockchain, não está querendo que o token dela se valorize. Ela está buscando uma solução em blockchain. Então, a gente vai ver cada vez mais isso ser dizimado, né? Não falo nem limpo, porque a gente vê que a gente tem 20 mil criptos hoje. Mas a gente, quando a gente entra na década de 90 ali, a gente viu que tinha vários projetos, mas na corrida ali, eu brinco que na corrida dos ratos da vida, sobrou 4, 5 empresas que tem um monopólio do mundo hoje, assim, um oligopólio, vamos dizer assim. Então, com cripto vai acontecer, não da forma centralizada que é hoje, que a gente usa a Amazon, a gente usa Google, eBay, enfim, cada setor da nossa vida a gente usa uma coisa. Quando a gente fala de cripto, a gente hoje está fazendo esse trabalho de tá tudo dentro de um funil e eu tô fazendo o garimpo disso. Quando a gente fala disso, a gente vê que daqui a 10 anos a gente vai ter, brinco, né, nosso celularzinho, que vai ter os nossos aplicativos de quero escutar música, vou ter meu dApp, eu quero fazer transações, eu vou escolher, entre aspas, o banco que eu quero pedir empréstimo, eu vou escolher o banco que eu quero. Então, nessa questão descentralizada, é esse desenvolvimento de usabilidade que entra nesse ponto. Então, a gente está ali na fase de alicerce, de criação, de garimpar o que realmente tá querendo resolver um problema e o que tá ali para se tornar o famoso que a gente fala no mercado de cripto, scam. Então, das 20 mil, eu falo que vai sobrar 50. Entendi.